Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de quinta-feira da nossa escola bíblica, que tem o título de galardão. Vamos estudar sobre o galardão. Galardão é a recompensa que Deus prometeu aos seus fiéis, né? A recompensa que Cristo tem para os seus filhos, para aqueles que realizam boas obras, né? E através de sua fé. E nós vamos estudar quinta-feira na escola bíblica, nosso estudo bíblico de quinta-feira. Após a oração, nós vamos estar estudando sobre esse tema galardão. E eu peguei aqui alguns versículos, né, que confirmam a palavra de Deus, né, que confirmam esse tema, para a gente estar falando um pouquinho sobre isso, né? Galardão, a recompensa. Eu quero receber a recompensa de Deus, né? Tudo que nós realizamos no reino de Deus, nós não esperamos do homem, não esperamos receber nada do homem, não esperamos receber nada aqui, porque Deus prometeu o galardão para os seus filhos, a recompensa pela obra realizada no seu reino, em prol do seu reino, em prol do seu nome, em prol das pessoas também, né, que representam Deus, né? Quando nós fazemos alguém, nós estamos fazendo a Deus. Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, nós não vemos Deus. Deus não está aqui, mas as pessoas estão, para nós realizar boas obras para essas pessoas em nome de Deus, né? E ter direito a uma recompensa de Deus, a um galardão de Deus que Deus prometeu, né? Não é que nós fazemos para receber ou buscamos, não, é promessa de Deus, né? Foi Deus quem prometeu. Lá em 1 Coríntios 3,14, o apóstolo Paulo diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Paulo está falando aqui sobre a base, né? Sobre o alicerce, sobre a rocha que é Jesus, que foi nos dado para que nós construíssemos um edifício, né? Levantasse ali uma construção sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, que é a rocha, né? A pedra angular, a pedra de esquina. Foi nos dado esse rochedo para nós construirmos uma casa, nós construímos uma obra sobre esse nome Jesus. Então diz que essa obra tem que ser consistente, ela tem que ser resistente, ela tem que ser verdadeira, porque vai passar pelo fogo. A nossa obra vai ser testada pelo fogo. Então Paulo diz assim: se alguém edificar ali uma obra, por exemplo, construir uma casa sobre essa rocha de palha ou de feno, né, ou de madeira, ela não vai resistir quando passar pelo fogo. O que é isso? É uma obra mal feita, é algo que Deus rejeita, é algo que Deus abomina, né? Mas a obra que Ele quer que nós realizemos é a obra perfeita. Diz que nós devemos construir sobre essa rocha, sobre esse rochedo, uma casa de pedras preciosas, de ouro, de prata. É algo resistente ao fogo, porque vai ser testada, essa obra vai passar pelo teste. Então, a nossa obra vai ser testada, vai ser provada. E ela tem que permanecer. Então é isso que Paulo está dizendo: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então não é qualquer coisa que nós vamos fazer em nome de Cristo ou no reino de Deus de qualquer maneira. Tem que ser legítimo, né? Tem que ser verdadeiro, tem que ser obra digna do alicerce, né? Obra digna do fundamento. E esse fundamento é maravilhoso: Jesus. Lucas 6,23 diz assim: folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Falando daqueles que são perseguidos por causa da verdade ou por causa da fé em Jesus, né? Aqueles que são perseguidos não devem ficar tristes, pelo contrário, devem exultar e alegrar, porque vai ser grande o galardão que ele vai receber por ter sofrido perseguição por amor a Cristo ou pelo nome de Cristo. Então olha aqui, galardão para esses também. Diz também: olhai por vós mesmo,
para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão, né? Porque muitas vezes nós começamos bem, mas terminamos mal. Nós devemos começar bem e terminar bem. Ou então, podemos até começar mal, mas devemos terminar bem, né? Porque o final é que conta. Então, no final é que está a nossa vitória, que está o nosso galardão. Muitas vezes a gente começa, sempre o começo é mais difícil, a gente começa aprendendo, né? Fazendo às vezes até de forma errada, mas no decorrer da caminhada a gente vai aprendendo, né? Aprendendo com Jesus, aprendendo com a vida, aprendendo uns com os outros e vamos aperfeiçoando a nossa caminhada, o nosso trabalho, a nossa obra vai sendo aperfeiçoada e no final nós estamos crescendo, né? Nós devemos andar em crescimento, em evolução na obra de Deus, no reino de Deus. E aí nós vamos receber o inteiro galardão de Deus. E diz mais: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor o servis. Então, aquele que está a serviço de Cristo, aquele que está servindo a Cristo, vai receber o inteiro galardão, né? Porque Deus é fiel, né? Fiel é o que prometeu, né? Nós não devemos desanimar, não devemos parar, né? Devemos prosseguir, devemos perseverar para recebermos o galardão. Está no final, aquele que for fiel até o fim, né? Vai receber a coroa da vida, né? Então vamos permanecer firmes com esse objetivo de fazer a obra de Deus com integridade, com verdade, né? Com excelência, porque Deus merece, Ele é digno, Ele não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita o segundo lugar na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento e grande mandamento. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, desses dois mandamentos, toda a lei depende. Toda a Bíblia se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, nós vamos estar cumprindo, né, a lei de Cristo. Nós vamos estar cumprindo o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos estudar na quinta-feira. Eu creio que vai ser uma bênção, como tem sido todas as quintas-feiras, os nossos estudos, né? Sobre os nossos estudos temáticos. Todos os irmãos vêm com, eles pesquisam, né? Vêm com argumentos, vêm com palavras, né? Vêm com pensamento, e nós vamos somando, né? Um com o outro, aprendendo um com o outro, e o Espírito Santo é o mestre, né? O professor que nos ensina. A Bíblia diz que é Ele que nos ensina todas as coisas, né? Ele que nos guia em toda verdade e justiça, né? Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, pelo nosso professor Espírito Santo, que nos ensina a palavra de Deus, que ministra em nosso coração a palavra, a adoração, nos inspira a orar, nos ensina a orar, né? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é aí que a nossa oração é ouvida, porque o Espírito Santo intercede por nós. Então eu espero que seja uma bênção, como tem sido todas as quintas-feiras. Vai ser em nome de Jesus. Todos que ali comparecerem para estudar e aprender a palavra de Deus vão sair agraciados, abençoados, né? E com conhecimento aprimorado, né? Apurado por Deus, porque é o Senhor quem nos ensina. Amém? Então é esse o tema, galardão. Deus tem galardão para todos aqueles que fazem as boas obras que Cristo ensinou, né? Que cumpre com os mandamentos que Jesus colocou para nós, né?
e não são pesados os mandamentos de Deus. São maravilhosos e o Espírito Santo nos ajuda e nos capacita a cumpri-los. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal e que você possa ter esse galardão também da parte de Deus, que Deus possa te galardoar por tudo aquilo que você faz em prol do reino de Deus e das pessoas. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.